Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Estamos na semana 3. O título dessa mensagem é As coisas que em breve devem acontecer. Presta atenção no título. As coisas que devem acontecer. Não são as coisas que futuramente ocorrerão, mas em breve. É no futuro, mas no futuro breve. Amém? Ó Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. Apocalipse, as palavras da profecia destinadas à igreja. Como nós estamos vimos nas últimas semanas, nós estamos vivendo o momento da aurora, onde os primeiros raios solares começam a se despontar. Vai chegando o dia. Estamos no momento de despontar os primeiros raios solares. Então, isso representa para nós sinais da vinda de Cristo. A aurora, o nascer do dia, representa para nós sinais da vinda de Cristo. Você e eu, então, temos que estar super apercebidos. Não podemos estar distraídos, mas temos que estar muito apercebidos. Como se você estivesse dirigindo numa rodovia com bastante perigo, bem perigosa. Como você fica dirigindo uma rodovia perigosa com toda a sua família dentro do carro? Como você fica? Como você fica, irmão? Como? Atento, atencioso, apercebido. Tem que ter visão de tudo que está ocorrendo ao seu redor. Tem que dirigir com prudência. Você tem que estar muito apercebido. Você pode estar com sono numa rodovia dessa? Gentil que já foi motorista por 50 anos. Pode estar com sono? Não pode estar com sono. Já é hora de vos despertar do sono. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Vamos ler Romanos capítulo 13. Romanos 13 diz assim, e digo 13 de 11 até o 14. Diz que, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Já é hora de despertarmos. A nossa salvação, irmãos, a vinda de Cristo, a oportunidade de sermos arrebatados, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Não é hora de você ligar o modo off, não. É o modo on, ligado. Ah, irmão, mas eu não aguento, eu não acompanho o grupo da igreja, não. Você deveria não acompanhar outros grupos que você tem aí no seu telefone. Você deveria até sair de muitos deles. Mas o grupo da igreja, o grupo do seu grupo familiar, o grupo das irmãs, o grupo de serviço, você tem que estar atento, irmão. Isso que veio te atado. Então, continuando. Porque a nossa... Amém. Versículo 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Noite. Quando que os homens pecam, irmãos? Os homens gostam de pecar no dia ou na noite? Vai alta a noite. Vai alta a noite. Estamos vivendo pressões e mais pressões. O mundo corporativo, o mundo das empresas, quem está nesse mundo está sofrendo pressão para quebrar costume e coisas assim mais. As escolas ensinando coisas que não deveriam ensinar, porque vai alta a noite, mas vem chegando o dia. Aleluia! As obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Versículo 13. Andemos dignamente
como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Cuidado, irmãos, com orgia. Cuidado com a bebedice. A bebedice não é só bebida alcoólica, que, né, é um tipo de bebida, mas são as coisas desse mundo, que a gente vai provando, e nos tira a sobriedade. Deixamos de ficar sóbrios. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias, ou seja, imoralidades e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Vamos deixar as contendas, pequenas coisas, que nós não deveríamos contender. Ciúme, irmão. A nossa carne tem ciúme, irmão. A sua carne tem ciúme. A minha carne tem ciúme. Nós temos que largar o ciúme para lá. Não em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O versículo 14 na King James é assim, versículo 14 na versão King James diz assim: e não fiqueis idealizando como satisfazer a carne. Não é o momento de nós ficarmos idealizando o que eu vou fazer para satisfazer a minha carne. A vinda do Senhor está próxima, irmãos, mas só o Senhor sabe quando Ele virá. Só o Senhor sabe quando Ele virá. A vinda está próxima, mas só Ele sabe o dia e a hora, só o Pai compete saber do dia e da hora. Nós, homens naturais, nós gostamos de garantias. Eu quero garantia. Eu quero saber o que será dos meus filhos no futuro. Eu quero saber o que será de mim no futuro. Eu quero saber que eu não vou passar necessidade no futuro. Eu quero garantia, a gente quer garantia. Então, se o Senhor Jesus falasse o dia e a hora, é tudo que a gente quer. Tem o dia e a hora, agora é só me preparar para aquele dia e aquela hora. Eu faço um cronograma inverso, né? Estiver chegando próximo dia, eu vou buscando mais o Senhor, lendo mais a Bíblia, eu oro nos grupos, posso orar por você, não perca reunião, porque está chegando o dia. Mas aí que está a sabedoria do Senhor. Ele não tem o dia, não tem a hora. Não tem. Entendeu? Tudo que a gente quer, não tem. Por que os homens procuram o serviço público? Que devem procurar mesmo, está certo. Porque tem garantia, né, estabilidade. É o que a gente quer, irmão. Mas o Senhor não nos deu nenhuma garantia. Diariamente você tem que buscar o Senhor. Você e eu temos que estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. O Senhor pode vir coletivamente, mas talvez o Senhor vai vir individualmente. E se eu não estiver preparado? Se eu estiver preocupado com o meu trabalho, o que será de mim, irmãos? Entendeu? Se o meu estado, quando eu encontrar com o Senhor, não tiver um estado bom, entendeu? O que será de mim? Aí está a sabedoria do Senhor, porque não tem um dia, não tem a hora marcada. Nós temos que ter constantemente um viver de busca. Busca. Você tem que ser sábio, como no hino que nós cantamos. Fazer a sua casa sobre a rocha. Irmãos, faça a sua casa sobre a rocha, de acordo com a palavra de Deus. Irmão, alicerce o seu viver com o Senhor. A sua vida na igreja precisa ter alicerce, estrutura, precisa ter raiz. Ó Senhor Jesus. Então, nós somos os trabalhadores da última hora. Eu e você somos os da última hora, entendeu? Por isso que a salvação está mais próxima, nós somos os da última hora. Mateus 20:16 diz assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós somos os trabalhadores da 11ª hora.
Paulo foi chamado lá no início, Pedro foi chamado lá no início, há 2000 anos atrás. Nós estamos sendo chamados agora, viu, Gustavo? Estamos sendo chamados agora. Mas nós vamos receber igual Paulo, que foi chamado há 2000 anos atrás. Por isso nós somos os da última hora. Nós não trabalhamos o tanto que eles trabalharam, mas nós vamos receber igual. E nós somos o pequenino rebanho, a quem o Senhor agradou-se dar o seu reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aleluia! E aí, irmão? Você recebe? Recebe ou não recebe? Então vamos ler esse versículo junto. Alguns não leram. Diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ó Senhor Jesus, Deus se agradou em dar-nos o seu reino. Nós não temos muita força, irmãos. Não temos gente poderosa no nosso meio. Não temos apoio político. E não queremos ter também apoio político. Nós somos o pequenino rebanho. E você precisa ler esse versículo. Entendeu? Você precisa ler esse versículo para o seu espírito ser fortalecido. Amém? Então, irmãos, o Senhor quer dar para nós o seu reino. Agora, nós temos que fazer a nossa parte e proporcionar um ambiente adequado para o retorno do Senhor. Nós temos que cuidar do ambiente para o retorno do Senhor. É como quando você vai receber alguém na sua casa, né? As irmãs se inquietam. É tanta inquietação que calma. Quando a gente vai receber alguém em casa, né? Então nós temos que preparar um ambiente para a volta do Senhor. Entendeu? Preparar a terra. Nós temos que preparar um ambiente para o retorno do Senhor em nosso meio, na igreja, em nossa cidade. Deus tem que ter um caminho aqui em nossa cidade. Deus tem que ter um caminho aqui no nosso meio. Todos nós precisamos ser como um exército, servindo ao Senhor, apresentando-nos voluntariamente para servir o Senhor. Então, para isso, irmão, nós temos que abandonar as picuinhas, temos que liberar o perdão, deixar as coisas de menino, irmão, para nós ganharmos o reino. Vamos deixar as coisas de menino, irmãos, pequenas coisas. Vamos correr em direção ao reino. Eu não esqueço, já falei uma vez a história de um grande jogador de futebol, muito bom, talvez o melhor na posição dele. Tinha condição de disputar 5 Copas do Mundo, disputou uma. Por quê? Chegava momento antes da convocação, ele arrumava problema com o treinador. Não podia ser convocado. Entendeu, irmão? Nós estamos no momentos antes do reino, estamos vivendo o antegozo do reino. Não é hora de nós arrumarmos problemas, não é hora. Provérbios 22:3 diz que o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então você tem que ter prudência, não se envolva com coisa que não é para se envolver. Deus permite situações às vezes, não se envolva, irmão. O problema não é seu, não se envolva no problema. Tenha sabedoria para viver a vida da igreja. Amém? Foge dessas coisas. Então tá, Apocalipse é o livro que fala da volta do Senhor. Apocalipse, revelação, Revelation. Apocalipse 1, de 1 a 3, diz que... Vamos ler irmãos, eu hoje estava lendo com cuidado Apocalipse 1, de 1 a 3, eu não acreditei nas coisas que tem aqui. Realmente a gente precisa ler com cuidado. Diz que, vamos ler juntos? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo,
notificou ao seu servo João. Então, Deus notificou ao seu servo João as coisas que em breve. João já estava com... Irmão, João contemplava com os olhos dele. O qual versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Versículo 3, todos nós, irmãos, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está distante. Não, o tempo está próximo. Então nós vamos sair do nosso viver normal, vamos ficar em casa esperando a vinda do Senhor? Não. O Senhor falou que 2 estarão no campo. Então nós vamos ser tomados no nosso viver diário. Você vai ter que ser aprovado no seu viver diário, trabalhando, entendeu? Vendendo, dirigindo, fazendo conta. Você vai ter que ser aprovado ali, naquele lugar. Bem-aventurado aqueles que leem, irmão, as palavras da profecia. Nós temos que avançar, eu tenho que avançar, nós temos que avançar no nosso ministério da palavra. Nós temos que valorizar mais a palavra de Deus, a palavra profética. Eu sinto que nós temos que avançar mais, entendeu? Darmos mais valor. A palavra de Deus, a palavra profética, a palavra escrita, tem que ter mais valor dentro da nossa casa. Temos que ter mais momentos de apreciar a Bíblia, de leitura do alimento diário com cuidado, leitura com o nosso cônjuge, leitura com os nossos filhos, como uma palavra que nós recebemos na semana passada para os casais precisam ter momentos de ler juntos. Nós temos que dar um passo a mais, irmãos. Ler com os filhos dá labor, dá muita canseira, deixa cabelo branco, cai cabelo, mas nós temos que avançar na nossa experiência, irmãos. Bem-aventurado aqueles que leem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Se nós não fizermos isso, irmão, nós somos enganados, levados por todo o vento de doutrina. Os seus anos de vida da igreja não te garantem. Alguns com anos, com décadas de vida da igreja, por não ler palavra, não estar fundamentado, vem um ventozinho, puf, e leva. Entendeu? Então nós temos que valorizar mais a palavra de Deus. Utilizar as ferramentas que nós temos. Bíblia, alimento diário, livro do programa, o livro que nós recebemos do programa Livro na Minha Mão, jornal Árvore da Vida. Ó Senhor Jesus! Então tá, então o tempo está próximo, irmãos. Alguns estudam o livro de Apocalipse, tem vários por curiosidade, e saem falando coisas descompromissadas, e muitos caem aí no descompromisso deles. Alguns não abrem o livro de Apocalipse porque têm medo do livro de Apocalipse. Mas nós, irmãos, queremos viver o livro de Apocalipse. Eu quero viver o que está no livro de Apocalipse. Ó Senhor Jesus, eu sinto que nós já estamos vivendo esse livro, irmão. Eu me sinto dentro dele. Ó Senhor Jesus. E aí no livro de Apocalipse, logo no início, mostra as 7 igrejas. As 7 igrejas, elas de fato existiram, ali me parece na Ásia Menor, mas as 7 igrejas representam a condição das assim chamadas igrejas ou do cristianismo hoje. Nós estamos de fato na igreja, somos Filadélfia, nossa condição é a condição de Filadélfia. Se eu e você, se nós nos orgulharmos, nós caímos em Laodiceia. Estamos soberbos, arrogantes, não precisamos de mais nada. Mas hoje nós somos Filadélfia. Temos pouca força, mas guardamos a palavra e não negamos o nome do Senhor. Senhor Jesus.
Apocalipse capítulo 4, versículo 1, seguindo, diz que, deixa eu beber uma água aqui que está muito calor. Diz que, vamos ler juntos? Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O Senhor falou com João: sobe para aqui, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Ou seja, João estava num lugar elevado. Senhor Jesus. Então João foi chamado por Deus para ver e receber a revelação. O ministério de João, o seu ministério, vai durar até a volta do Senhor. Onde que está isso? Em João capítulo 21, versículo 22. Eu vou ler para os irmãos. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça o quê? O ministério de João. Porque a pessoa de João não está mais, mas o seu ministério está. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Está vendo? Pedro estava querendo entrar numa coisa que não era para ele entrar. Que te importa? Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Entendeu? Quanto a nós, o que nós temos que fazer? Seguir o Senhor. Tá. Então, houve 3 homens que foram muito usados por Deus na Bíblia. 3 homens que Deus usou com abundância. No Antigo Testamento, Deus revelou a sua economia veterotestamentária, ou seja, o seu plano do Antigo Testamento foi revelado para o seu servo Moisés. Moisés recebeu o plano de Deus ali no Antigo Testamento. E Moisés foi muito usado por Deus. No Novo Testamento, Deus usou com abundância o apóstolo Paulo. Escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento. O que se diz, tem alguma, pode ser 14, pode ser um pouquinho menos, mas foi o maior que mais contribuiu para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo. E por fim, Deus usou com abundância João. João foi muito usado por Deus. Está vendo por que nós temos que ter atenção para com João? Porque o ministério dele vai durar até a volta do Senhor. O ministério de João fala do viver nos últimos tempos, nos tempos finais. Entendeu? Então nós temos que estar antenados para as palavras de João. Senhor Jesus. Então, Apocalipse 1:1, não precisa ler, mas lá fala que o tempo está próximo. Irmãos, o tempo está próximo. Então, essa palavra que nós estamos vivendo não é para o futuro. Essa palavra é para... Não, diz que as coisas que... Corrigindo, irmãos, Apocalipse 1:1 fala que as coisas que em breve devem acontecer. Se vai acontecer em breve, isso é ou não é do seu interesse? Você pode ficar desligado quanto a isso? Ah, não, esse assunto aí não me interessa, não. Esse assunto não interessa o jovem, não? Interessa. Esse adulto interessa os adultos? Interessa. É ou não é, Rafael? Interessa. Porque as coisas que em breve devem acontecer. Mas os homens em geral, irmãos, eles estão, como eu falei aqui em Romanos, eles estão adormecidos. Fala com uma pessoa sobre a volta do Senhor Jesus. Ah, rapaz, eu quero saber o que vai passar na televisão. Eu quero saber qual vai ser o lançamento do stream lá, da Netflix. É isso que ele quer saber. Entendeu? É por quê? Porque está adormecido. É porque ele vai ser pego, entendeu? Vai ficar aqui na grande tribulação. Aí tem duas, né? Ou você vai e acorda ele, você pode acordar ele, né, com a palavra de Deus, ou então ele vai ficar por lá mesmo, entendeu? As pessoas estão entorpecidas, como zumbis. Já viu zumbi? Né? Ninguém gosta de ver filme de zumbi, jogo de zumbi. O zumbi não tem vida nenhuma nele. Os homens estão assim, como zumbis, adormecidos.
Mas o que a Bíblia fala? Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubado. Entendeu? Você é o pai de família. Você tem que vigiar. Você não é um zumbi. Você é um zumbi? Irmã, você é um zumbi, irmã? Então fala alto, não. Eu também não sou um zumbi, irmãos. Então esse assunto é do nosso interesse. As coisas que em breve devem acontecer. Em breve devem acontecer. Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, como nós cantamos, Ele foi entronizado. Você precisa conhecer a posição geográfica do Senhor Jesus, né, Edmar? É a posição geográfica do Senhor. Onde está o Senhor Jesus? Está entronizado. Ah, está lá no alto? Não, se fosse assim, vamos pegar um avião, vamos encontrar com o Senhor Jesus. Oi? Quem tivesse no Japão estava no inferno, não está aqui não. É o céu dos céus, irmãos. O Senhor está entronizado, mas vamos ver na Bíblia como que fala que Ele está. Marcos 16, 19. Diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de Marcos 16, 19, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ele está onde, irmãos? Na destra de Deus. Atos 5:31. Senhor Jesus, amém. Está invocado aí, irmão. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Invoca, irmão, para você não dormir. Invoca. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diz assim, Atos 5:31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos capítulo 2, versículo 34 e 35. Também diz que, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Então, irmãos, o Senhor está assentado no trono. Ao que está assentado no trono, com alegria rendemos louvor. Não tem um hino que diz isso? Com alegria rendemos louvor. Abençoado, aqui te adoramos. Só tu és digno, amado Senhor. Irmãos, essa é a posição do Senhor, assentado no trono, nos lugares celestiais. Ele não está debaixo, Ele está por cima, irmãos. E onde nós estamos, irmão? Onde nós estamos? Nós somos o seu corpo. Nós estamos junto com Ele, irmão. Nós estamos sobre, não sob. Senhor Jesus. Uma vez, em 2008, né, um ano de casado, nem tinha filho ainda. Aí, um problemão no meu trabalho. Tive bastante comunhão com os irmãos na época. Aí um dia eu estava no almoço, falei: Senhor, que situação, que será agora? Que será agora? Aí o Senhor me fez lembrar assim: ao que está sentado no trono. Puxa, eu toquei: Senhor, tem alguém que está assentado no trono, irmãos? Você acha que o trono de Deus entra em crise, irmãos? Você acha que tem um problemão lá? Eu, desde quando eu tenho um pouquinho de sobriedade, eu ouço falar que o Brasil está em crise. Essa crise, a crise vai passar. Fulano de tal colocou o Brasil em crise. Aqui é crise, irmãos. Mas você acha que no trono tem crise? Não tem crise, irmãos. Ó Senhor Jesus,
tudo está debaixo dos seus pés. Ele está sentado no trono, irmão. Tem domínio sobre tudo. Puxa vida, irmão, que alegria, que gozo, irmãos. O trono de Deus não entra em crise. Quando teve um rebelde lá, foi mandado para a terra, junto com os seguidores dele lá. Entendeu, irmãos? Não caia nessa. Porque nós estamos vivendo uma crise, irmão. Crise entra e sai, irmão. É o mundo dos homens. Tem crise aqui. Para Deus não existe crise. Existe Cristo para nós. Ó Senhor Jesus. Essas coisas, se fala isso para nos deixar ansiosos, para nos prender nos noticiários. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Irmão, você sai de um problema, como diz o servo do Senhor. A nossa vida é, ou nós estamos no meio de um problema, ou nós estamos saindo de um problema, nós estamos entrando no problema. É assim, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, Ele está sentado no trono, e os reis da terra conspiram contra tudo que é Deus. Mas eu achei muito bom isso aqui. Eles conspiram contra tudo que é Deus. Salmos 2, a partir do Salmos capítulo 2, que até o Cristiano leu aqui, a partir do versículo 1, diz que, porque se enfurece. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos fazer o possível para a gente ler junto? Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então, os reis da terra, versículo 2, os reis da terra, eles se levantam, na King James fala que eles se amotinam, eles formam um montinho, e conspiram contra o Senhor, querendo romper os seus laços e sacudir as suas algemas. Ou seja, os reis da terra se ajuntam, eles não querem nada que seja Deus, não quer ter nada de Deus. Portanto, a primeira autoridade, se eu não estou enganado, da Espanha, sempre o juramento era sobre a Bíblia, mas ele não jurou em cima da Bíblia. Não quero esse laço. Não quero esse laço. O que nós estamos vivendo hoje? No Brasil, nós temos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, assim chamado Supremo Tribunal Federal. Então agora tem uma cadeira vazia, precisa fazer a indicação de para ocupar essa cadeira. Só que o indicado é um evangélico, um pastor, se eu não me engano. O que está acontecendo? Tem uma grande oposição para não colocar ele. E está deixando ele ali de molho. Não quer pôr ele. Por que não quer pôr ele? Porque ele é evangélico. Ou seja, ele quer tirar todo o laço. Mas e os demais? E os que estão lá? Será que eles não são de uma religião ali que é contra a Bíblia? Ninguém falou nada. Mas ele não pode ser indicado, porque nós não queremos esse laço ali. Explicitamente falou, não pode ser indicado, porque o Estado assim chamado é laico. É laico, ou seja, sem Deus, na teoria. Na prática, quando eu pego os livros dos meus filhos, estão estudando sobre religião africana, entendeu? Então, os meninos estão sendo pegos na escola e levados para visitar o candomblé. Então, uma coisa é o que se diz, e outra coisa é o que nós estamos vivendo. Os reis da terra querem quebrar todos os laços, se opõem, não quer nada que diz respeito à Bíblia. Quando ocorreu o desastre em 11 de setembro de 2001, aí perguntaram para a filha de um grande pregador famosíssimo, um servo de Deus chamado Billy Graham:
por que Deus permitiu aquele desastre, né, das Torres Gêmeas? Ela falou assim: Deus é um cavalheiro, como um cavalheiro, ele não se impõe, né? Ele não se impõe, ele quer que o homem busque ele. E no decorrer do tempo, os Estados Unidos da América, que foi um país cristão, foi tirando todos os laços do cristianismo. Ela falou, por exemplo, você se ensinava a Bíblia na escola, tirou-se a Bíblia da escola. Entendeu? Tira a Bíblia. Você não pode nem falar de Bíblia. Então, o homem foi se afastando de Deus, Deus longe do homem, dá no que nós estamos vendo aí, catástrofes. Entendeu, irmãos? Os reis da terra querem tirar todas as travas, todas as amarras que se referem a Deus. Ó Senhor Jesus, mas Deus está sentado no trono. Quem está sentado no trono da sua vida? Amém. Então o versículo, continuando aqui, irmãos, eles falam, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Mas o versículo 4 é interessante, diz assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Eu queria ler uma nota aqui da minha Bíblia de estudo, a respeito desse versículo 4, que eu achei muito, muito propícia. Diz assim, ri-se, eu falo da expressão ri-se, preste atenção, Deus, em seu infinito esplendor, não está tão distante da criação que não tenha conhecimento das ações humanas. Sempre atento à sua criação, ele zomba daqueles que têm a audácia de lograr suas leis e planos como Criador. Riamos do feroz Satanás e do mundo, sim, mesmo em pecado e cônscios de nós mesmos. Na verdade, visto que a punição dos ímpios está adiada até agora, é certo que Deus está rindo também. Sim, Deus está no céu e não pode ser expulso de lá por homens ímpios. Por isso, ele com razão ri das tentativas vãs dos ímpios. Podemos imaginar que também riríamos se estivéssemos sentados em tão alto lugar e em tão fortificada fortaleza. Mas esses pensamentos revelam a nossa falta de fé, pois todos nós que cremos em Cristo, nós estamos verdadeiramente nesse mesmo céu que o Senhor habita, se não na carne, não obstante na fé e na palavra. Deus ri, irmãos. Sabe por que Deus ri? Apocalipse 11:15. Entendeu? Acabar tudo. Por mais que o homem tenta tirar Deus, o homem quer tirar Deus do céu, não tem como. Ó Senhor Jesus, o cumprimento de Salmos 2 está em Apocalipse. Vamos seguir aqui que nós vamos ver. O Senhor Jesus, ele então foi ungido na eternidade passada por ser rei e assumiu o governo dessa terra. Versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua submissão. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Senhor Jesus, amém. O homem tenta, faz de tudo, acha que vai prevalecer, tem a sensação de poder, mas a palavra de Deus se cumprirá. Apocalipse 11:15 diz que o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! O reino do mundo se tornou, irmão, do nosso Senhor e do seu Cristo. Os homens querem tirar todas as amarras, que é Deus, mas eles vão ser decepcionados. Eles serão decepcionados. Salmo 110 diz que: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
Em outra versão diz que até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, os inimigos de Deus, estrado é um móvel colocado para descansar os pés. Então, os inimigos de Deus serão postos aonde? Debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés de Deus. Ó Senhor Jesus, versículo 2. Nesse momento Deus terá descanso, quando os seus inimigos estiverem por estrado dos seus pés. Mas para os seus inimigos estar por estrado dos seus pés, Ele é o rei, Ele tem a realeza. Um rei, irmão, para ele ser rei, ele tem que destruir os inimigos. Lê a história de Davi. Davi foi o rei Davi, né? A melhor figura do rei está ali na pessoa de Davi. E ele, o que Deus falou para ele? Que ele derramou muito sangue. E ele destruiu muito os seus inimigos. Mas ele matou muito filisteu, irmão, muito filisteu. Aí ele se tornou o rei, o ungido. Então o Senhor é um rei. Como rei, o que um rei tem, irmãos? O que um rei tem? Tem o que um rei? Pelo ser rei, o que ele tem? Um exército. Quem que é o exército de Deus, irmãos? Nós somos um exército, irmão. Nós então vamos pôr os inimigos por estrados dos pés do Senhor. Você tem que querer fazer parte do exército correto, irmão. O exército do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós somos o seu exército e Ele é o nosso Rei. Aliste-se voluntariamente, apresente-se voluntariamente para fazer parte desse exército. Voluntariamente, irmãos. É diferente de se fazer por obrigação. Quando nós fazemos uma coisa por obrigação, cansa muito, irmão. Cansa quem está fazendo e cansa para quem você está servindo. Toda hora tem problema com o seu serviço. Por que tem problema com o seu serviço? Porque não é voluntário, não é um negócio feito. O seu serviço não é fruto de uma consagração espontânea. Aí cansa demais, te cansa e cansa quem está te supervisionando. Então nós temos que nos apresentar no exército do Senhor voluntariamente. Porque se você não se alistar nesse exército, com certeza você vai para outro exército, irmãos, que é o exército do inimigo. Não se engane, você vai se envolver com outra causa. É uma causa familiar, toda hora você está resolvendo problema de família. Você é o síndico do condomínio, toda hora você está no meio você é o defensor dos animais, entendeu? Você é o presidente do sindicato, você vai se envolver com alguma causa, irmão. Então se envolva com a causa mais nobre, faça parte do exército. Aí, então disse, versículo 3, olha só o versículo 3, não, versículo 2, Salmos capítulo 110, versículo 2, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Vem, irmão, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, voluntariamente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, nós temos que nos apresentar voluntariamente para pregar o Evangelho, para sair e orar pelas pessoas e para servir na igreja que está na nossa cidade. Para servir aqui na igreja, você tem que se apresentar voluntariamente, não por obrigação. Se você quer fazer parte do exército do Senhor, você se apresenta voluntariamente, serve voluntariamente, ou seja, apresenta o seu corpo, você dizima voluntariamente, com satisfação de dizimar, de ofertar. Isso é sinal que você está fazendo parte do exército do Senhor. Então, o Senhor, Ele é o rei que tem o seu exército, certo? Versículo 5 e versículo 6, Salmo 110. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Apocalipse 11:15. Ele julga entre as nações
enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Ó Senhor Jesus. Então, dos cristãos vencedores, irmãos, sairá o cetro do poder para derrotar os inimigos. Este cetro será entregue para Cristo, para que ele domine sobre os inimigos. Então, o Senhor tem dois aspectos. Por um lado, ele é o rei que tem a realeza. Por outro lado também, nós temos que conhecer ele, você tem que conhecer ele, eu tenho que conhecer ele, como sacerdote que intercede por nós. Eu preciso de alguém que interceda por mim. Eu preciso, irmão. Eu preciso que o Senhor envie os seus anjos para me guardar a minha casa. Você não precisa de um sacerdote que interceda por você? Precisa, Júlio? Eu preciso, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 34. Senhor Jesus, amém. Diz que, Romanos 8, 34. Quem os condenará? Presta atenção. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Cristo Jesus morreu por nós, irmãos, nos justificou. Nós somos os justificados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seu pecado pode ser grande, mas o sangue de Jesus é totalmente eficaz. Fomos justificados por meio dele. E ainda para terminar, Hebreus capítulo 7, diz que 7, versículo 24 até o versículo 28. Ó Senhor Jesus, fala desse sacerdócio. Hebreus 7, 24 a 28, diz que este, no entanto, porque continua... Os irmãos encontraram? Encontraram, sim ou não? Amém? Então vamos ler junto, que são os últimos versículos que nós leremos essa noite. Amém? Vamos ler junto então? Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos repetir de novo? Vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, vamos ler junto, irmãos. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aleluia! Nós temos um sacerdote, irmãos, que intercede por nós. Não é por meio de sangue de novilho, de bode, de carneiro. Ele se ofereceu uma única vez, irmãos. Ele está agora a interceder a nosso favor. Você tem que usar esse sacerdote, irmão. Ele intercede por você. Levanta sua fronte, alenta seu coração. Seu coração tem que estar alentado, tem que estar cuidado. Sua fronte tem que estar erguida, irmão. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós queremos fazer parte, Senhor, Senhor, do teu exército. Senhor, nós queremos lutar contigo, queremos nos alistar voluntariamente, nos apresentar generosamente, para fazer parte desse exército que vai tomar a terra. Senhor, vai pôr os teus inimigos por estrado dos teus pés, e nós queremos ter parte nisso. Senhor, muito obrigado. Tu és o sacerdote, tem que ser intercedendo por nós, pelas nossas fraquezas, pelas nossas dificuldades. Teu sangue foi derramado, é totalmente eficaz. Senhor, nós queremos te dar muitas graças. Jesus é o Senhor.
Aleluia!